Você precisa dizer aos seus sentimentos: vocês não vão governar-me, vocês não mandam em mim, eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto, eu sou uma pessoa de fé, eu ando de acordo com a palavra de Deus. Então não importa como você se sinta, se a Bíblia diz que Deus te ama, Deus te ama. Eu cresci sendo abusada e sempre achava que algo estava errado comigo. O que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Achava que era minha culpa. Quero saber se há mais alguém aqui hoje que foi abusado sexualmente na infância e você sempre pensou: o que há de errado comigo? O que há de errado comigo? Há alguém? Ok. Bem, não havia nada de errado com você, havia algo de errado com a pessoa que fez isso com você. Mas quando criança, você não sabe disso. Então você começa a carregar esse fardo de que algo está errado com você. E em seguida, mesmo quando você recebe a Cristo, até ter a sua mente realmente renovada e saber quem você é nele, cada vez que você faz uma pequena, menor coisa errada, então se sente culpado e condenado, às vezes por dias e semanas a fio. Eu me sentia culpada se eu não me sentisse culpada. Eu estou falando sério, gente. Sabe, eu tinha um grande problema com essa coisa de culpa e condenação. Eu carregava isso como um fardo invisível nas minhas costas para onde quer que eu fosse. Eu já estava tentando ensinar a palavra e cumprir o chamado de Deus na minha vida, mas eu tive uma luta real com isso. Quantos de vocês lutam com a culpa e a condenação? Vamos lá. Eu não quero... Não faça... Eu quero ver você ainda... E você já é um crente há muito tempo. Mas a Bíblia diz: se alguém está onde? Em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Isto é 2 Coríntios 5,17, 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado tornou-se pecado para que pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Onde? Em Cristo. Então, quando Ele está sentado, eu estou sentado com Ele. Mesmo quando eu cometo erros, Deus ainda me vê, a Bíblia diz, como sendo justificado com Ele. Mesmo que eu cometa erros, porque o meu coração está correto e quero fazer a coisa certa e me arrependo por ter cometido um erro, Deus ainda me vê como sendo justificado com Ele. Nós somos justificados em Cristo, o que significa que fomos feitos justos como se nunca tivéssemos pecado. Vamos, eu estou cansada de ver você com raiva de si. Não mais. Se dê um tempo. Jesus fez o sacrifício final, não há mais sacrifícios necessários, gente. Não mais. Ele não precisa da sua culpa como sua maneira de pagar pelos seus pecados. Vamos lá. Eu quero que alguém seja liberto hoje. Se apenas uma pessoa for liberta hoje, eu irei para casa feliz. Mas eu espero que seja mais de uma. Então eu me lembro de um incidente em particular. Eu tinha ido às compras e eu carregava o meu habitual saco de culpas. E eu estacionei o meu carro na parte de trás do shopping e fui caminhando devagar e de cabeça baixa até a loja. E sabe, se você vai se sentir mal consigo, então bata em si também. E eu ouvi o Espírito Santo dizer: Joyce, como você planeja superar esse pecado? E eu sabia a resposta. Eu disse: eu só vou receber o sacrifício que Jesus fez quando ele morreu por mim. E a próxima coisa que ele disse foi: e quando você planeja fazer isso? Quantos sabem que Jesus morreu pelos seus pecados? Quantos de vocês creem que ele pagou o preço pelos seus pecados? Tudo bem, então, quando você vai receber isso e perdoar a si mesmo? Vamos lá, alguém precisa se libertar hoje. Alguns aqui ainda estão carregando coisas por 10 anos. Você se sente mal com coisas que você fez há 10 anos atrás? Isto não está ajudando você nem ajudando a Deus. Amém? Então, sabe o que ele me disse? Sabe, Joyce, se você não se importar, se não for muito trabalho, poderia seguir em frente e receber o meu sacrifício agora? Porque eu preciso de você e nesta condição você não é boa para mim. Quando ficamos nessa de... eu sou uma pessoa terrível, ninguém é tão ruim como eu sou.
Eu sou uma negação, eu estrago tudo, eu sou uma bagunça, eu faço tudo errado. Até você se livrar disso e começar a dizer, veja, eu faço coisas erradas, sinto muito por isso, quero fazer o que é certo, mas eu sei que Deus me ama e sei que através do sangue de Jesus eu sou justificado com Ele. Se você quer deixar o diabo louco, sabe, realmente louco de verdade, comece sabendo quem você é em Cristo. Agora, não estou de forma alguma sugerindo que não devemos nos lamentar pelos nossos pecados, mas uma coisa é se lamentar pelo seu pecado, se arrepender e receber esse perdão. Isso é uma coisa, mas viver uma vida inteira de lamento porque você não consegue fazer tudo perfeito o tempo inteiro? Ouça, aquele que começou a boa obra em você é totalmente capaz de completá-la até o final. E a Bíblia diz que ele terminará a obra que ele começou em você até o dia de Jesus voltar. É por isso que eu sei que eu vou cometer erros e você vai cometer erros. E eu não me preocupo mais com os meus. Honestamente, realmente não me preocupo. Eu quase nunca me sinto culpada por nada, sabe? E para alguém que sofreu com isso tanto tempo quanto eu? Agora, se você tem uma veia religiosa em você, pode pensar, bem, isso é muita arrogância dizer eu nunca me sinto culpada? Bem, de acordo com a palavra de Deus, eu não preciso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sinto pelo meu pecado, eu posso sofrer pelo meu pecado, eu posso até chorar pelo meu pecado, mas eu não vou me sentir culpada e condenada e me afastar de Deus, a única pessoa da qual eu preciso me aproximar. Sabe por quê? Eu odeio dizer isto, mas Deus não está surpreso com seu comportamento. A minha Bíblia diz que ele já sabia tudo o que íamos fazer antes de fazermos, sabe, gente? O que ele disse a Jeremias? Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu te conheci. Deixe-me dizer, quando Deus diz eu te conheci, não é que ele meio que sabia o seu nome, ele conhecia você. E eu fiz de você o meu instrumento escolhido. Com tudo que nós fazemos de errado, Deus ainda nos escolheu e Ele nos usa. E a Bíblia diz que Ele faz isso para confundir aqueles que pensam que são sábios e úteis e que realmente precisam de humildade. Deus, na verdade, usa o lixo. O que o mundo considera lixo e joga fora como inútil, Deus usa. Você não entende quão absurdo é eu estar fazendo o que eu estou fazendo? Sabe, eu fui abusada por 15 anos. Casei com o primeiro homem que apareceu porque pensei que ninguém iria querer-me. E ainda foram mais 5 anos de tormento e tortura. Eu gostaria de ter ido para uma faculdade, mas não pude porque eu queria sair de casa, eu queria conseguir um emprego e sair de casa e ser capaz de cuidar de mim para que ninguém pudesse me forçar novamente. E os meus professores reconheceram que eu tinha um dom para escrever e queriam que eu tentasse conseguir uma bolsa para jornalismo. Eu não consegui uma formação adequada para escrever, mas eu já escrevi mais de 135 livros. Sabia que eu quase fui reprovada em inglês? Verdade, falo sério. Quase fui reprovada em inglês porque eu não me importava se era um substantivo, um pronome, um verbo, um advérbio. Eu só queria falar. Hoje posso falar com pessoas de todo mundo. Eu não estudei uma língua estrangeira, mas eu falo para 132 línguas. Quero dizer, através das minhas mensagens sendo traduzidas, elas são traduzidas para 100. Veja, você pensou, você fala em 100? Vamos lá! As minhas mensagens estão sendo traduzidas e o que nós estamos fazendo aqui será visto ao redor do mundo em 132 línguas. E eu só estou tentando fazer você entender que tudo aquilo que o diabo tentou tirar de mim,
Deus me deu de volta multiplicado muitas, muitas, muitas vezes mais, e Ele vai fazer o mesmo por você. Amém? Aleluia. Mas quero que você entenda que eu não chegaria a nenhum lugar até superar toda aquela condenação. Por favor, ouçam-me. Não consigo evitar como eu me sinto. Sim, é verdade, mas você consegue evitar o que diz? E quer saber mais? Eu tive que dizer isso talvez 1 milhão de vezes. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E ainda digo isso todos os dias. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. E eu ainda dizia, eu não me importo se eu me sentir culpada, eu sei que eu não sou culpada. Você precisa falar com seus sentimentos. Vocês não vão governar-me, vocês não vão mandar em mim. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu não vivo pelo que eu vejo. Eu sou uma pessoa de fé e eu ando de acordo com a palavra de Deus. Então não importa como você se sente, se a Bíblia diz que Deus te ama, então Deus te ama. Não importa o que você pensa, se a Bíblia diz Deus tem um bom plano para a sua vida, então Deus tem um bom plano para a sua vida. Vamos lá, coloque a sua boca em acordo com a palavra de Deus. Pare de concordar com o diabo e você vai conseguir ver algumas grandes coisas acontecerem em sua vida. É tão maravilhoso fazer tudo a partir do ponto de vista de descansar em Deus. Mas você não vai descansar em nenhuma outra área da sua vida até aprender a descansar em Deus sobre você. Eu ouvi um ai aqui atrás. Quantos aqui não gostam de si mesmos? Gente, eu não gostava da minha personalidade. Eu achava que eu era muito atrevida e aparecida e... Eu não gostava da minha voz. Também gosto agora, mas, sabe, ainda assim eu posso... Se eu ligar para qualquer lugar, eles vão dizer sim, senhor. Não importa para onde eu ligue, eles dizem sim, senhor. E veja, quando eu era insegura sobre mim mesma, então isso fazia eu me sentir mal. Mas agora eu acho tão engraçado. Certa vez liguei para um spa para fazer um tratamento facial. E a atendente perguntou, você tem algum pelo facial? Eu pensei, eu não vou fazer hora com ele. Eu fiquei pensando nesses pelinhos que a gente tem, sabe? Então eu disse, sim, acho que tem um pouco. Mas eu não estou entendendo do que você está falando. Então ela disse, você tem barba ou bigode? E veja, não é maravilhoso quando você pode rir de coisas assim? Em vez de sair e se sentir mal e condenado. Eu acho engraçado que Deus tenha me dado a voz que eu tenho, sabe? Porque muitos homens não ouvem uma mulher estridente. Se eu estivesse aqui em cima, sabe, desse jeito. Bem, glória a Deus, pessoal. Louvado seja Jesus, aleluia. Ouçam, eu tenho uma voz poderosa. E sabe, eu tive alguns problemas, quero dizer, nós paramos em um estacionamento de uma igreja em uma noite onde eu ia pregar em Chicago. E um certo homem em uma moto parou ao nosso lado com a sua grande Harley Davidson e ele tinha um rabo de cavalo e barba, ele usava muito couro e ele me reconheceu e ele disse, ei, eu tenho uma história engraçada para te contar. Eu te escutei por 6 meses até descobrir que era uma mulher. Foi no tempo que estávamos no rádio. E ele disse, eu nunca teria ouvido nada do que uma mulher dissesse, sabe? Mas quando eu descobri que você era uma mulher, a minha vida já havia mudado tanto que eu não podia mais negar.
Deixe-me te dizer, algumas das coisas que você mais despreza em si mesmo são as coisas que Deus quer usar se você permitir que Ele as use. Amém? Eu não gosto das minhas coisas, bem. Faça as pazes com elas, são suas. Eu apenas decidi não vou mais brigar comigo mesmo. Eu fico feliz por Deus mudar qualquer coisa em mim que Ele queira mudar. Deus sabe disso. Ele conhece meu coração. Ele conhece meu coração, sabe que eu o amo. Eu ficaria muito feliz em fazer tudo perfeito, andar como Jesus andou aqui e nunca cometer nenhum erro, sabe? Mas quer saber, eu já sei que isso não vai acontecer. Porque se eu fosse tão boa, eu seria tão cheia de mim mesmo que Ele não poderia usar-me. Deus deixa algumas fraquezas em nós para nos manter humildes. E até agora não preguei nenhuma palavra da minha mensagem. Mas acho que estamos indo bem, eu não sei. Eu só quero que você coloque um fim à guerra que você tem consigo mesmo. E não pense que o diabo não tentará voltar. Porque ele tentará. Mas em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, somos tudo e nada. Tudo em Cristo e nada em nós mesmos. E desde que você se lembre disso, Deus poderá fazer grandes e poderosas coisas através de você. Vamos lá, eu acho que vamos voltar e compartilhar um pouco mais da palavra, mas se você precisa de entrar no descanso de Deus a respeito de si mesmo, quero que se levante, eu vou orar por você. Veja, isto é lindo. Temos cerca de 80% da igreja. Isto é tão bom, tão bom. Pai, eu oro por todas estas pessoas lindas pelas quais o Senhor enviou seu filho para morrer. Você pagou o preço por elas, para que possam saber quem são em ti. Somos todos uma grande bagunça em nós mesmos, mas em ti podemos fazer grandes coisas. Eu repreendo o espírito demoníaco da culpa e da condenação e do ódio e de não gostar e duvidar de si mesmo. Eu oro para que cada uma dessas pessoas saia daqui tendo entrado no seu descanso sobre quem elas são e onde elas estão na caminhada contigo. E que venham a desfrutar de onde estão no caminho para onde elas estão indo. E nós vamos de glória em glória em glória, e eu oro para que elas desfrutem da glória na qual estão enquanto passam para a próxima. Eu oro por uma bênção para você, para que tenha paz sobre quem você é e onde você está em sua caminhada com Deus. Em nome de Jesus, amém. Tudo bem, podem se assentar. Bom, eu me sinto muito bem porque eu acho que trouxe a mensagem certa. Na nossa caminhada com Deus. Você se senta, fica em pé, você anda e finalmente pode correr a sua corrida. Amém? Estou correndo minha corrida agora, mas não poderia fazê-lo se não soubesse como ficar sentada. Como ficar sentada em Cristo. O que a Bíblia nos diz sobre a nossa caminhada? Caminhe na fé, 2 Coríntios 5:7, pois caminhamos pela fé, nos regulando e nos comportando pela nossa convicção ou crença, respeitando a relação do homem com Deus e as coisas divinas. Não caminhamos pela visão ou aparência. Eu pretendia falar mais sobre a fé, mas não sei se vou chegar tão longe, mas devemos andar em amor. Eu vou ser honesta, até onde sei, estas duas coisas são as mais importantes de todas elas. O apóstolo disse a si mesmo, em uma das epístolas, que todo o propósito de tudo que fazemos aqui é para fazer você andar pela fé e permanecer em amor. Porque a fé só funciona através do amor, diz Gálatas 5:6.
Não importa quanta fé tenhamos, se não soubermos que Deus nos ama, essa fé nunca será forte para nos levar adiante. E andar em amor pelas outras pessoas é tão importante. Por favor, perdoe as pessoas que te machucaram. Seja gentil com as pessoas. Seja misericordioso. Seja bom com as pessoas. Acredite no melhor das pessoas. Ajude as pessoas que precisam. Passe a sua vida abençoando ao invés de passar a sua vida orando para ser abençoado. Ande como Cristo andou. Caminhe para agradar a Deus, diz 1 Tessalonicenses 4:1. Colossenses 3, do 6 ao 7 diz: Não andeis como andam os pagãos. Talvez se nós pudéssemos parar por um segundo e dizer: estamos no mundo, mas não devemos ser dele. É hora de nos posicionarmos. Vamos, é hora de escolhermos ser excelentes e parar de nos comportar como o resto do mundo se comporta, sabe, gente? A Bíblia diz, sai do meio deles e sejam separados. Isto não significa que vamos ter uma atitude esnobe de que somos melhores do que o resto do mundo? Ou que não vamos ter nada a tratar com os incrédulos? Nós não devemos ser tão próximos e amigos íntimos de incrédulos, mas devemos ser amigos deles e devemos mostrar-lhes o amor, porque senão nós não estamos mostrando Cristo. Mas não podemos nos tornar como eles. O que eu sempre digo é, você pode sair com os descrentes desde que seja você que os esteja afetando e não eles te infectando. Amém? Sabe, se nós ignorarmos e evitarmos todos os incrédulos e ficarmos em nossos pequenos grupos cristãos, então o que vai acontecer com o mundo? Se você trabalha num lugar e há 2 cristãos e só vocês saem juntos o tempo todo, você não vai ajudar a mais ninguém e eles vão pensar que vocês se acham melhores do que eles. E nós não queremos ser vistos desse jeito no mundo. E nós precisamos saber como estar no mundo, mas não ser dele. Deixe-me agir como a sua mãe por alguns minutos. Você não pode se vestir como o mundo se veste. E eu posso ser bastante objetiva aqui por um minuto? Moças, nós não precisamos ver o seu. Eu ia falar, mas acho melhor não. E sua saia não precisa ser tão curta que quando você se senta a gente vê tudo debaixo dela. Suas calças não precisam ser tão apertadas que não haja imaginação para o que está lá dentro. Perdão, mas algumas pessoas têm que se informar de como se vestirem. Elas não sabem. Bem, isto é o que está na moda. Não. Vamos nos vestir como mulheres de Deus. Não significa que você não pode usar nenhuma cor ou nenhuma coisa bonita. Você pode estar na moda e não ser uma tentação para todos os homens ao seu redor. Vamos, alguém precisava dizer isso para você.
many beautiful things, but I think the best is you. You are the most beautiful things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Primeiramente, quero que olhemos em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 8. Eu realmente senti do Senhor que era isso que eu deveria pregar aqui hoje. Não apenas aqui para vocês, mas tenho certeza de que para muitas pessoas que receberão isso pela televisão no momento certo. Eu tenho pensado muito sobre disciplina e domínio próprio. Eu posso te dizer que todos os dias de nossas vidas, nós devemos dizer não para algo que nós gostaríamos de fazer, e sim para algo que nós não gostaríamos de fazer. Amém? E isto nunca vai parar. Vai ser assim todos os dias, pelo resto de sua vida. Mas a disciplina e o domínio próprio são realmente bons amigos que Deus deu a nós. O domínio próprio é um fruto do Espírito. Na verdade, é o último da lista. A lista começa com amor e alegria, paz, paciência, bondade e termina com domínio próprio. E eu acho que isso é interessante. Eu chamo de o final do livro dos frutos do Espírito. Todo o fruto do Espírito começa com amor, mas todos são firmados pelo domínio próprio. Você não pode ser bom se não tiver domínio próprio. Você não pode ser humilde se não tiver domínio próprio. E eu ouço as pessoas dizerem com frequência, com certeza você também, e talvez você diga, sabe, eu não sou disciplinado. Eu realmente não. Eu não consigo me controlar nesta área. E isto é absolutamente 100% inverdadeiro. E você precisa parar de dizer isso. Vamos lá, não me faça repetir 3 vezes. Você diz, bem, Joyce, mas eu não tenho. Bem, você começa confessando que Deus diz que você tem. Isto ajuda a renovar sua mente antes mesmo de começar a acreditar que você realmente tem o que Deus diz que você tem. E então, assim que você acreditar, o diabo vai ter que sair do seu caminho, porque você vai começar a produzir. Amém? Portanto, você precisa dizer, eu sou disciplinado, eu tenho domínio próprio, eu faço o que Deus me disse para fazer, e se Ele me disser para não fazer algo, eu não faço. Amém? Agora, ser cristão não é para aquelas pessoas de mente fraca, pessoas preguiçosas e fracotes. Nós não recebemos todas as coisas de Deus. Nós ganhamos uma carga inicial, por assim dizer, quando nascemos de novo. Deus é santo e Ele não pode estar em nenhum lugar que não seja santo. A sua graça faz um trabalho maravilhoso no nosso espírito para que Ele venha e viva ali. Ele nos limpa, Ele nos perdoa, Ele vem morar em nós, Ele nos dá a sua natureza, Ele nos faz uma nova criatura, o fruto do Espírito Santo está em nós. Mas tudo isso vem como uma semente. Eu amo o que a Bíblia está dizendo no livro de 1 João 3, que diz que qualquer pessoa que está em Cristo não pode continuar a viver propositalmente no pecado. Não diz que você nunca mais erra, mas diz que nós não podemos continuar propositalmente no pecado, porque Cristo vive em nós. E realmente a Bíblia Amplificada diz, o divino esperma de Deus está nele. E eu amo isso. Cristo é chamado de semente com S maiúsculo, e Ele está em nós, foi colocado em nós como uma semente, e todos sabemos que as sementes devem ser molhadas. Temos que tirar as ervas daninhas delas, e elas precisam da luz do sol. Veja, a palavra é referida como a água da palavra.
E, portanto, quanto mais da palavra estudamos, mais nós cremos, mais essas sementes crescem e se tornam as coisas que as pessoas podem ver. Você sabe, quando Deus começou comigo, eu tinha amor dentro de mim, de acordo com a Bíblia, mas eu não o encontrava em nenhum lugar. Eu queria amar as pessoas, mas eu não era uma pessoa muito amorosa, eu não era uma pessoa muito legal. Eu estava ferida, machucada, não tinha recebido a cura. Então eu estava ocupada cuidando de mim mesma, tentando ter certeza de que eu nunca mais seria ferida. E eu não era muito legal. E Deus teve que me ensinar muitas coisas. E quanto mais eu estudava a palavra, mais eu aprendia. Quanto mais eu aprendia, mais isto me mudava. E quanto mais isto me mudava, então mais o meu comportamento melhorava. Deus trabalha em nós de dentro para fora. Ele planta em nós tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida ótima. Mas agora eu quero que você preste atenção nestas escrituras. 2 Pedro, capítulo 1, início do verso 3. Seu poder divino concedeu a nós todas as coisas. Digam, todas as coisas que concernem a vida e a piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Bom, eu poderia parar aqui e pregar sobre esta frase a noite toda. Nós fomos chamados a sermos pessoas excelentes, com excelente comportamento, que tratam as pessoas de modo excelente, que vivem vidas excelentes. Não desleixada, não preguiçosa, não indisciplinada, mas excelente. E diz que fomos chamados à glória. Sabe, nós jogamos muitas palavras no ar e nem sabemos o que significam. A palavra glória significa a manifestação de todas as excelências do nosso poderoso Deus. Então Deus, Ele nos deu todas estas coisas como um dom concernente à vida e à piedade. Através do conhecimento dele, você precisa saber o que tem ou nem percebe o que tem. Aquele que nos chamou para a sua própria glória e excelência. Agora, uma pessoa excelente sempre caminha a milha extra, sabe? Ela nunca faz o mínimo que pode fazer. Ela sempre faz o máximo que pode fazer. Uma pessoa excelente mantém sua palavra. Ela sempre faz aquilo que diz que vai fazer. Então eu vou parar aqui só para dizer que nós vivemos em um mundo hoje que não é excelente e está ficando cada vez pior. E nós, aqueles de nós que representam a Cristo, e é isso que você é, se você é um cristão, você está nesse mundo para representar a Cristo, nós temos que acender as luzes, e acender a luz é começar a ser excelente outra vez. Porque é isso que o mundo precisa ver. O nosso Deus é um Deus excelente e Ele nos chamou para sermos um povo excelente. Agora, existem áreas onde cada um de nós pode ir mais alto. Todos nós podemos decidir ser mais excelentes nessa área e muito da excelência começa nas pequenas coisas que o Espírito Santo lida com você, que pode não fazer nenhum sentido para as pessoas se você falar com elas, mas nós começamos a ser excelentes nas pequenas coisas que Deus nos incentiva, então começamos a ser mais e mais e mais e mais excelentes. E eu sei que a excelência é um desejo de Deus para nós. O que eu posso te dizer, quando você está cheio do Espírito Santo e entra num relacionamento sério com Deus, você começa a ser convencido de pequenas coisas que não te incomodavam de jeito nenhum antes dele vir morar dentro de você. The passion of your love drives me crazy, and your love fills my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love.
ninguém veio e te disse, mas de repente agora você sabe que não é dessa maneira que se faz as coisas. Por exemplo, você está fazendo compras, passa por uma prateleira de roupas e você derruba algumas peças de roupas no chão e você sai andando. Vamos lá, quantas? E o Espírito Santo diz com aquela doce voz: volte e pegue. Tem alguém mais além de mim? Às vezes, ele até me faz limpar todas as coisas que as outras pessoas deixam cair no chão. Agora, quando começa a ficar realmente irritante, é como se... Uma vez eu perguntei, por que eu tenho que limpar a bagunça deles? Ele disse, você gostaria que alguém limpasse a sua bagunça um dia? Eu disse, olha, seria bom. Agora quero que você ouça o que eu vou dizer. Muitas vezes, quando Deus te pede para fazer, ou te incentiva, e vamos usar esta palavra incentivar, porque é o modo que o Espírito Santo lida. Ele nos incentiva, ele não grita conosco, ele não berra, não nos força a fazer, ele não nos ameaça. Ele nos incentiva. Há sempre um toque dele. Esta é a melhor maneira de fazer isso. E todas as vezes que fazemos do seu jeito, estamos abrindo a porta para algumas bênçãos que Deus quer trazer para o nosso caminho no tempo certo. E toda vez que não fazemos do jeito dele, nós estamos perdendo algo que Deus queria fazer por nós, que nunca saberemos o que era, talvez até que cheguemos ao céu. Agora, você pode pensar o que quiser, alguns de vocês podem pensar, essas coisas não fazem nenhuma diferença. Mas posso te garantir que a palavra de Deus é muito mais prática para a nossa vida diária do que nós imaginamos. Não tente pegar a Bíblia e fazer dela algo profundo e doutrinal, em que você fica vagando em algum lugar e quando você vai embora nem sabe o que as pessoas disseram. Rapaz, aquilo foi pesado. O que significa pesado? Bem, eu não consegui entender, então deve ter sido muito pesado. Eu vou mandá-lo para casa com pelo menos uma coisa que você pode lembrar. Quando você esbarrar em algo e derrubar de uma prateleira numa loja, vá, pegue-a e coloque de volta onde você achou. Amém? Este é somente um exemplo, mas quantos de vocês concordam que se você não for excelente em pequenas coisas, agora ouça, quando ninguém estiver olhando? É aqui que o seu caráter é testado? Não é o que você faz no domingo de manhã na frente dos amigos cristãos? Se você quiser descobrir que alguém é um verdadeiro cristão, vá na casa dele. Mas aqui está a coisa, nós precisamos ter um temor reverencial e a ciência de que Deus nos observa durante todo o tempo. Eu não quero dizer ter medo de que Deus nos machuque, Deus nos ama, Ele não quer nos machucar, mas se nós realmente queremos viver para agradar a Ele, nós devemos ter um temor reverencial de desagradá-lo. E, portanto, se Ele me incentiva a fazer algo, a Bíblia diz para não fazermos as coisas certas apenas para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Eu acho engraçado, nós temos funcionários maravilhosos, não digo isso para inferiorizar nenhum deles, mas eu acho tão interessante que se eu entrar em um departamento e 4 ou 5 pessoas estiverem reunidas ao redor da mesa conversando, sempre me surpreende como elas se dispersam quando eu entro. E como eu disse, eles são ótimos, eu não acho ruim que eles estejam conversando, mas se você está sentado brincando na internet, fazendo coisas pessoais...
pessoais e então seu chefe chega e você para? Mas veja, Deus já viu tudo isso. Agora, eu sou muito séria sobre isso, e se você não é daquele tipo que apenas vai a algumas reuniões e coleciona alguns livros cristãos e tem um adesivo de peixe no carro, é assim que você vive quando ninguém está olhando para você além de Deus. Então, vamos em frente. Seu divino poder deu a nós todas as coisas concernentes à vida e à piedade, através do conhecimento daquele que nos chamou à sua própria glória e excelência, através do qual ele nos concedeu suas grandes e preciosas promessas. Existem mais de 5.000 promessas para nós na palavra de Deus. Portanto, por meio dessas promessas, você pode se tornar um participante da natureza divina de Deus, escapando da corrupção que existe neste mundo por causa do desejo pecaminoso. Por esta razão, por causa de todas as coisas que Ele fez por nós, em gratidão àquilo que Ele fez por nós, façam todos o quê? O quê? Esforços? Quem aqui quer fazer esforço? Sabe, Joyce, eu já orei pedindo a Deus que fizesse isso por mim. Bem, eu creio na oração, mas sabe o que eu tenho descoberto? Mais e mais, nos últimos anos, eu percebo que quando eu oro e peço a Deus que me ajude, Ele geralmente me mostra algo para fazer. Nem sempre, às vezes não há nada que eu possa fazer, mas às vezes é assim. Oh Deus, estou tão cansada, por favor me ajude, estou muito cansada, Deus, por favor me cure. Bem, vá para a cama e durma um pouco mais. Há algumas respostas simples para alguns de nossos grandes problemas, acreditem ou não. Amém? Oh Deus, estou tão cansada, me sinto tão mal, não sei o que é de errado comigo, eu caio no sono no meio da tarde, meu Deus. Não como uma tonelada de açúcar todos os dias. Ok, eu vou prosseguir. Por essa razão, façam todo o esforço para complementar sua fé com a virtude. Agora, a virtude significa caráter cristão. Significa